Ô Igor, ainda na esteira desse assunto, né? Hoje o senador Flávio Bolsonaro visitou novamente o pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, e falou com a imprensa logo depois. O que é que você pode destacar para a gente disso? Olha só, Carolina, o senador Flávio Bolsonaro mais uma vez endossou que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não está bem de saúde, precisa ir para o regime domiciliar humanitário, porque já é um idoso, já é uma pessoa que está bastante debilitada, e a sala onde ele está preso desde 22 de novembro não é apropriada. Agora, essa fala do senador foi muito mais voltada para a classe política, para as questões políticas. Ele falou em torno do PL da dosimetria, que precisa haver. A gente perdeu a comunicação com o Igor Damasceno, vamos tentar restabelecer para que ele possa trazer esses detalhes, né? Mais uma vez houve uma coletiva de imprensa a seguida da visita, né? Que é um local que tem sido monitorado, principalmente pela imprensa de todo o país, então qualquer nova visita, movimentação acaba sendo reportada e como o porta-voz da família Bolsonaro, Flávio tem se manifestado com frequência. Ele tem visitado bastante, né? O pai agora tem falado bastante também à imprensa. Nós restabelecemos o contato com o Igor Damasceno. Vamos voltar a falar com ele então. Igor, novamente contigo, falávamos de Flávio Bolsonaro, que visitou o pai, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, falou com a imprensa logo depois. Você estava dando os detalhes para a gente, contigo a palavra. Carolina, a gente falava a respeito do PL da dosimetria. Mais uma vez, o senador Flávio Bolsonaro defendeu que esse texto precisa passar no Congresso Nacional. Nós temos esse trecho da fala de Flávio Bolsonaro, vamos ouvir. Estava bem hoje, né? Como eu falei, bem-humorado, bem disposto. O Jair Bolsonaro que eu conheço, que passa a tranquilidade, que mostra a segurança. Então, está sendo um gigante aqui dentro. E falei da repercussão com relação ao projeto da dosimetria, que eu falei para todas as nossas lideranças partidárias que Jair Bolsonaro havia dado a sua diretriz de que nós aceitássemos fazer isso, porque se a redação, independente de qual fosse, se colocasse as pessoas como a Débora do Batom em casa, próxima de suas famílias, ainda que numa semi-liberdade, ele já se sentiria aqui menos triste, e que ele aguenta o tranco de mais um tempo aqui, até que essa situação toda se reverta e a justiça seja restabelecida no nosso país. Então, falei para ele que foi uma repercussão que foi positiva aqui, mais uma vez ele mostrando que ele coloca o interesse do Brasil e de outras pessoas inocentes à frente do próprio interesse dele. E a gente está tentando ver como é que faz alguma alteração ali para evitar que esse benefício seja dado a marginais de verdade, a marginais perigosos de verdade, na carona da votação desse projeto. Então a gente precisa aprimorar esse texto e eu vou conversar agora, quando voltar para o Senado Federal, com o líder Rogério Marinho, que participou dessas tratativas ontem, tanto com o presidente Davi Alcolumbre quanto com o presidente Hugo Mota. Bom, a avaliação é que Flávio Bolsonaro mudou o tom, mudou o discurso em torno do PL da dosimetria por causa da repercussão negativa no Senado. O Partido Liberal sabe que não tem maioria no Senado Federal para aprovar o texto da maneira como ele está e então decidiu mudar o tom. Primeiro, a falar que defende que não haja ali uma extensão para outros criminosos, como, por exemplo, estupradores. Segundo, ele diz que Jair Bolsonaro se contenta em saber que outras pessoas sejam beneficiadas, como a Débora do Batom, e que ele aguentaria o tranco. Até então não era esse o discurso. Até então eles falavam que o Bolsonaro estava muito mal, que ele não tinha cometido crime nenhum e que por isso ele precisaria dessa dosimetria, até mesmo da anistia. Ora, se uma pessoa é 100% inocente, então ela vai lutar até o fim para que ela seja beneficiada e não vai dizer que ela vai aguentar o tranco. Nós estamos falando de 27 anos e 3 meses de prisão. Muito tempo para quem realmente é inocente. Então, é uma estratégia política adotada para que o texto passe ali no Senado e que depois negociem a extensão não somente para quem invadiu os prédios dos 3 poderes, mas também os autores intelectuais.
como o próprio Jair Bolsonaro. Agora, Flávio Bolsonaro também disse que a candidatura dele está reafirmada, está firme. Ele vai ser, sim, um candidato à presidência da República. Vamos ouvi-lo. O que eu tenho feito nos últimos dias é mostrar que eles estão errados. E pode ter certeza que muito em breve, até as pesquisas ligadas ao PT mostrarão um grande crescimento do nome Flávio Bolsonaro e mostrarão qual é a candidatura mais viável para derrotar o partido das trevas, esse caminho ruim que o Brasil não pode escolher. O melhor nome é o de Flávio Bolsonaro. Só que, mais uma vez, estamos longe da eleição ainda. O PL decidiu o seu candidato. Óbvio que eu quero esses partidos junto comigo já num primeiro momento. Mas se não for possível, eu tenho a convicção, isso sempre foi muito claro, eu sempre disse isso, que se a gente não estiver junto no primeiro momento, certamente no segundo momento nós estaremos, porque o Brasil não vai escolher entre Lula e Bolsonaro. O Brasil vai escolher entre o caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor, ou o caminho das trevas com o PT, que todo mundo sabe que o Brasil está fadado ao fracasso e a se jogar num precipício sem paraquedas se for com Lula. Meu nome está colocado, por indicação do presidente Bolsonaro, é Flávio Bolsonaro. Eu só abro mão se for para Jair Messias Bolsonaro, e para isso ele tem que estar livre e nas urnas, e não é o cenário que a gente está vendo, infelizmente. Mais uma vez, um discurso eleitoreiro do senador. O meu pai se sacrifica pelo Brasil, então ele pode continuar na prisão enquanto os outros sejam beneficiados. Mas se isso não acontecer, eu vou ficar no lugar do meu pai até que ele assuma o lugar dele. É um discurso bastante eleitoreiro para tentar colocar Bolsonaro como um herói e passar esse heroísmo de geração em geração, e a família Bolsonaro continue forte politicamente. Não está colando na direita. Fontes minhas ligadas a outros partidos de direita ou de centro-direita estão me dizendo que toda essa ala, toda essa ideologia não está crendo nessa força bolsonarista. Muitos parlamentares de direita estão querendo, na verdade, que Flávio Bolsonaro desista da candidatura dele e apoie ou Ratinho Júnior, que é governador do Paraná, ou Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo. Na avaliação desses parlamentares, segundo me contaram as minhas fontes, são nomes menos radicais e mais aceitos, conseguem dialogar em outras esferas. E esse, sim, seria o caminho para derrotar Lula nas eleições. E olha, a baixa da família Bolsonaro também se resume em números. Segundo a pesquisa Quest, divulgada hoje, Lula venceria com folga Flávio Bolsonaro no segundo turno. Então, esse discurso de que meu pai se sacrifica e eu posso assumir o lugar dele é muito mais para não largar o osso e tentar passar a imagem de que está tudo bem, mas todos nós sabemos que não está. Por último, eu quero chamar uma fala do senador falando a respeito da saúde do pai dele. Vamos ouvir. Tinha essa hérnia na parte aqui da perna direita. O médico havia pedido a cirurgia, né, e por incrível que pareça, há uma desconfiança até de médicos, né, um juiz desconfiar da palavra de um médico, nunca vi isso na vida. Pede uma perícia para ser confirmado, vem aqui uma pessoa para fazer um exame de imagem, e ao fazer o exame de imagem ele acaba descobrindo que tem, além desta na perna direita, tem uma também na perna esquerda. E o que é que o médico explicou que é a preocupação? Como é uma hérnia, ou seja, um espaço ali entre os músculos, se o intestino dele começa a pressionar a parede do músculo e sai atravessa o músculo, isso pode estrangular, fazer ali um estrangulamento na dobra do intestino, e aí ele se obrigado a fazer uma nova cirurgia que é muito mais agressiva, o risco de vida é muito maior. Portanto, daí a emergência de se fazer essa cirurgia de forma preventiva para evitar que chegue-se a esse ponto de ele ter que abrir todo o seu abdômen novamente. Então, peço aqui mais uma vez que volte o bom senso ao relator desse processo, para que não fique transparecendo que parece que quer matar o Bolsonaro aqui onde ele está. É um risco de saúde real, grave, e eu peço muito que ele pare de usar essa jurisprudência clesão. Os médicos pedindo, comprovando a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica, e o relator enrolando, menosprezando a necessidade de tomar conta da saúde dele. Então fica aqui mais uma vez de público, todos vocês são testemunhas, o Brasil é testemunha de que é inaceitável esse tipo de constrangimento, esse tipo
de comportamento por parte do relator em relação ao presidente Bolsonaro. Bom, até o momento eu nunca vi uma pessoa questionando a saúde de Bolsonaro. Me refiro a autoridades. Ele é sim um senhor de idade, ele realmente sofreu um atentado em 2018 que deixaram sequelas graves e os filhos dele vivem postando nas redes sociais vídeos de Bolsonaro com soluços e refluxos. Ninguém questiona que a saúde de Bolsonaro está fragilizada. Agora, utilizar isso politicamente beira a covardia, porque utilizar a saúde de Bolsonaro para atacar um ministro do STF ou inimigos políticos já está indo longe demais. O que aconteceu é que todo o devido processo legal precisa ser respeitado. Os exames que foram enviados até então eram antigos, eram exames do primeiro semestre deste ano e que na época ninguém tinha pedido intervenção cirúrgica. Então todo esse procedimento serve para, de fato, comprovar que ele precisa da cirurgia. E isso precisa de novos exames. Funciona com todo brasileiro. Se eu entregar um exame, um pedido médico hoje, um pedido de junho, o hospital não vai aceitar, porque é antigo. É mais ou menos o que está acontecendo com Bolsonaro. Voltamos ao estúdio. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!